Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou estar resolvendo algumas questões do concurso de soldado da PM Banca Vunesp. Já vai ser uma preparação para o pessoal que está estudando para o próximo concurso que vai ter agora de soldado da PM no mês de setembro. E eu escolhi questões voltadas da própria banca da Vunesp, que é a banca que está organizando esse próximo concurso agora. Então vamos iniciar. Ao iniciar mais um dia de trabalho, um pequeno comércio tinha R$ 1.280 de dinheiro em caixa na loja. Durante esse dia aconteceram os seguintes eventos: pagamento de fornecedor, R$ 675, recebimento ao realizar a venda, R$ 42. Agora, pessoal, abaixo tem mais alguns recebimentos e pagamentos. Não vou ler para que o vídeo não fique muito extenso. Vamos agora para a segunda parte. Considerando que todos esses pagamentos e recebimentos foram feitos utilizando apenas o dinheiro do caixa, é correto afirmar que o saldo em caixa após essas movimentações foi de... Bom, pessoal, então esse primeiro exercício, ele é muito simples, né? Acho que todos conseguem realizar. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai separar os pagamentos que foram realizados dos fornecedores, né? E os recebimentos de venda que essa loja recebeu. E aí, no final, a gente vai descontar esses pagamentos de fornecedor do saldo da loja e vamos adicionar as vendas que foram realizadas nessa loja durante o dia ao saldo. E assim a gente vai ter o saldo final. Então, vamos fazer as anotações aqui. Primeiro eu vou anotar o valor inicial. O saldo inicial, na verdade. Calma aí. Valor inicial igual a 280, 1.280. Agora vamos fazer a soma de todos os pagamentos de fornecedor. Pagamentos. Nós temos aqui 3 pagamentos, né, pessoal? Esse primeiro aqui, temos esses aqui e esse último aqui de pagamento de fornecedor. Então, 675 mais 742 mais 159. Isso aqui tudo fazendo a soma 1.576. E agora vamos colocar os recebimentos de vendas aqui embaixo. Eu vou anotar aqui e já volto com o vídeo, porque vai ser longo. Já que são 1, 2, 3, 4, 5 recebimentos. Agora, pessoal, somando os recebimentos, vai dar 479. Beleza? E o que a gente vai fazer? Vamos somar o valor inicial com os recebimentos e depois subtrair com os pagamentos. Então, 1.280 somado o que ele recebeu de venda, 479, vai dar 0 mais 9, 9, 8 mais 7, 15, fica o 5 sobre 1, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, e o 1 aqui sozinho desço ele. Então vai ser 1.759 menos os pagamentos, 1.576. 9 menos 6, 3, 5 menos 7 não dá, eu empresto, deu 7, fica 6 aqui e coloco 1 aqui. 15 menos 7, 8. Deixa eu arrumar esse 8 aqui. 6 menos 5, 1. E 1 menos 1, 0. Então, pessoal, ao final do dia, o saldo em caixa vai ser R$ 183. Alternativa B. O resultado do censo populacional em um município mostrou que 17.076 habitantes são pessoas do sexo feminino, representando 3/5 da população total. O censo também indicou que 1/3 das pessoas do sexo feminino do município tem menos de 30 anos de idade, e que 3/8 das pessoas do sexo masculino do município têm 30 anos de idade ou mais. A Secretaria de Saúde desse município encomendou 15.000 doses de uma vacina para ser aplicada na população com menos de 30 anos de idade. Logo, se todas as pessoas nessa faixa etária receberem uma dose dessa vacina, o número de doses que sobrará da encomenda será... Bom, pessoal, essa questão ela é um pouquinho complexa e ela passa muitos dados pra gente e para resolver ela, a primeira coisa a gente tem que interpretar tudo da maneira correta. Então, vamos grifar algumas coisas aqui, ó. Ele passou pra gente uma informação que vai ser essencial para resolver tudo, ó. 17.000 habitantes são pessoas do sexo feminino, e isso representa 3/5 da população total, ou seja, 17.076 são 3 partes de 5 da população. Ou seja, então, a partir disso aí a gente consegue saber que 2/5 seria o total de homens. Por quê? Porque se as mulheres é 3/5, para completar essa fração, né, e a totalidade, a gente precisaria de 2/5 de homens. E com isso já é possível a gente descobrir o número de homens que tem nessa cidade. E depois disso, pessoal, que a gente descobriu o tanto de homens que tem nessa cidade, a gente vai precisar descobrir a quantidade que tem
de homens e mulheres menores de 30 anos, que é pra gente saber quantas doses de vacina vai usar. Mas primeiro de tudo, vamos descobrir quantos homens tem nessa cidade, sem fazer distinção de idade. Então, 3/5 são mulheres e esses 3/5 representam 17.076, né? Acho que eu vou montar uma tabelinha aqui para ficar melhor os dados, espera aí. Pronto, pessoal. Então, como eu disse para vocês, esse número representa 3 partes de 5 da população. O de homens tem que ser 2 partes de 5. Então, para a gente descobrir o total de homens, a gente tem que pegar esse número aqui e dividir por 3, porque aí a gente vai saber quanto que representa uma parte de 5 dessa fração. Então, a gente dividindo esse número por 3 aqui, e depois multiplicando por 2, a gente consegue descobrir quanto que tinha de homem. Já que aqui tem 3 partes. Descobrindo uma, eu depois multiplico por 2 para descobrir quanto que é 2 partes. Então, 17.076 dividido por 3. Isso dá, aqui, dá para multiplicar por 5, que 3 vezes 5 é 15, que é o mais próximo. Subtraio, sobra 2. Abaixo o zero, agora dá para multiplicar por 6, que dá 18. Subtraio, sobra 2, agora abaixo esse 7. Agora dá para multiplicar por 9, 18, 27, por 9, que dá 27 certinho. 27 menos 27, 0. Abaixo o 6 e agora por 2, porque 2 vezes 3 é 6. Para 6 sobra 0. Então, pessoal, 5.692 representa 1/5 da população. Uma parte de 5 é igual a 5.692. Duas partes de 5 vai ser o dobro disso. Então, eu multiplico esse valor aqui por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Fica o 8, sobe 1. 2 vezes 6 dá 12, com mais 1, 3. 13, né? Perdão. Aí, subo 1 aqui. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, o total de homens dessa cidade é 11.384. 11.384. Porém, pessoal, não é isso que a gente quer como resposta. O que a gente quer como resposta? É saber quantos homens e mulheres têm abaixo de 30 anos. Como a gente vai fazer isso? Com duas outras informações que ele passou pra gente, ó. Ele passou que 1/3 da população do sexo feminino tem menos de 30 anos de idade. Então, 1/3 do quê? 1/3 de toda a população feminina. Então, eu vou fazer o seguinte, uma parte de 3. Eu vou pegar esse valor aqui de mulheres e dividir por 3. Aí eu vou saber quantas mulheres abaixo de 30 anos tem, né? 17.076 dividido por 3. Aí eu descubro quantas mulheres abaixo de 30 anos existem nessa cidade. Então, ó, calma aí. Eu já fiz essa conta, né, pessoal? Eu já dividi o número por 3 aqui. Não sei porque eu tô dividindo de novo. Já que é 1/3, uma parte de 3 das mulheres, ó, eu dividi por 3. Seria a mesma coisa que aqui. Seria 5.692. Isso seria o tanto de mulheres que tem abaixo de 30 anos. Já é uma resposta, uma parte da resposta. Deixa eu escrever aqui. Mulheres menor que 30. Igual a 5.692. E agora os homens, pessoal. Tem outra informação que ele dá pra gente que a gente consegue calcular os dos homens. Ele deu que 3/8 das pessoas do sexo masculino tem mais de 30. Ele deu que 3/8 é mais que 30. Então, para ser menos que 30, tem que ser o complemento dessa fração, ó. 3/8 é mais. Qual é o complemento dessa fração? Para que dê a parte inteira? Seria 5/8, né? Então, 5/8 seria os que tem menos de 30 do masculino. Já que esse é o de mais de 30, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e multiplicar o total de homens, esse número aqui, por 5/8. E como que a gente faz uma multiplicação de uma fração com um número inteiro? A gente vai pegar o número 11.384, multiplicar por 5/8. Você multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Pessoal, como vai ser um cálculo muito grande, eu já vou fazer direto aqui a multiplicação e depois a gente faz a divisão. Bom, 11.384 multiplicado por 5 dá 56.920. E aí, como eu disse para vocês, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Então, é dividido por 8 esse valor. Bom, pessoal, o 56 já dá para dividir por 8, né? Que tá na tabuada do 8. 8 vezes 7 dá 56, né? Então, aqui por 7, 56 menos 56, zerou. Abaixo esse 9. Agora por 1, que vai sobrar 1 quando você faz a conta. Depois por 2, ou desço 2, aí vai por 1 de novo, porque só dá 12 menos 8. Isso aqui sobra 4. Aí eu abaixo 0, vai ficar 40. Aí agora por 5, né? Porque... calma aí, coloquei errado. Deixa eu arrumar aqui.
Pronto, por 5, porque 8 vezes 5 dá 40, e 40 menos 40 não sobra nada. Beleza? Então, esse valor aqui, pessoal, vai ser o tanto de homens. Homens menores de 30. 7.115. Beleza. Deixa eu apagar aqui uma parte dessa conta que tá consumindo espaço. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o total de homens e de mulheres menores que 30 e somar. E depois, o valor que der aqui, a gente vai fazer 15.000, que é o tanto de dose de vacina, menos o total que deu aqui dessa soma. Então, ó, somando esses dois valores, vou fazer aqui, ó. 5.692 mais 700 e... Meu Deus do céu, tá muito mal feito. Pronto, pessoal, aqui, ó. 2 mais 5, 7. 9 mais 1, 10. Fica o 0, subo 1. 1 mais 6, 7. Mais 1, 8. E 5 mais 7, 12. 12.807 pessoas menores de 30 anos. Agora eu subtraio do tanto de doses de vacinas que tem, que é 15.000. 15.000 menos 12.807. Como que eu vou fazer essa conta? Ó, 0 menos 7 não dá. Vou ter que pegar emprestado desses 5 aqui, ó. Vai ficar 4. Passo 1 pra cá, fica 10. Empresto, fica 9. Aqui fica 10. Empresto, fica 9. E agora fica 10. 10 menos 7, 3. 9 menos 0, 9. 9 menos 8, 1. 4 menos 2, 2. E 1 menos 1, 0. Vão sobrar 2.193 doses de vacina. Qual resposta aqui se encaixa? Alternativa D. 3 amigos trabalham em empresas diferentes e cada um deles tem uma escala de trabalho diferente. Para um deles, a escala é 2 por 1, que significa 2 dias trabalhados consecutivamente, seguidos de um dia de folga. Para outros 2 amigos, a escala é 4 por 1 e o outro 5 por 1. Em um domingo, os 3 amigos tiveram folga no mesmo dia e almoçaram juntos. Combinaram que na folga seguinte, comum aos 3, eles almoçariam juntos novamente. Que aconteceu em... Bom, pessoal, nessa questão, olhando assim, parece ser muito difícil, mas ela é bem tranquila de se resolver. O que a gente tem que notar primeiro? Fazer a anotação de quantos em quantos dias cada um tem folga. Vamos fazer isso agora. No amigo que trabalha na escala 2 por 1, a folga acontece de 3 em 3 dias, não é? Por quê? Trabalha 2 e no terceiro dia tem a folga. Então, o da escala 2 por 1, a folga é a cada 3 dias. No da escala 4 por 1, é sempre no quinto dia a folga, a cada 5 dias. E no da escala 5 por 1, a cada 6 dias. E como que a gente vai encontrar qual vai ser o dia em comum de folga, pessoal? É só calculando o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. É só você pensar assim, pessoal. A gente vai ir contando de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias e 6 em 6 dias até encontrar um valor que tenha na tabuada desses 3. Então, em vez de a gente ir calculando de 3 em 3, 5 em 5, 6 em 6 até achar um valor em comum, a gente faz o MMC, que é a forma mais rápida de encontrar esse valor. Então, vamos montar aqui 3, 5 e 6 e vamos resolver. Primeiro a gente começa pelo menor número, que é dividindo por 2. O 3 não dá para dividir, eu baixo ele, e o 5 não dá, eu também abaixo. O 6 dá para dividir por 2, que dá 3. Agora não tem mais nenhum valor que dá para dividir por 2. Eu vou pro próximo, que é por 3. Dá para dividir o 3 aqui, 3 dividido por 3, 1. O 5 não dá, eu baixo. E o 3 dá por 1. Agora, pessoal, só sobrou o 5 para dividir, que só se divide por ele mesmo, que é por 5. Então vai ficar 1, 1 e 1. Como que a gente calcula o MMC? Nós pegamos esses 3 valores que dividimos e multiplicamos eles. Eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, pessoal, a próxima folga em que os 3 vai ter em comum vai ser daqui 30 dias. E como que a gente faz para calcular o dia da semana? A gente sabe que 30 dias equivale ao quê, ó? Equivale a 4 semanas e 2 dias, né, ó? Porque, ó, uma semana é de 7 dias. Aí outra semana dá mais 7. Outra semana dá mais 7 e outra dá mais 7. 7 mais 7 mais 7 mais 7 dá 28 dias. Isso pulando de 7 em 7 dias, de um domingo pro outro, né? E aí sobra mais 2 dias para completar 30. Se sobra mais 2 dias, então, se tinha parado no domingo, conta mais 2 dias. Vai dar o quê? Segunda, depois terça. Então, o próximo encontro deles tem que ser o quê? Na terça-feira. Porque vai pular esses 28, essas 4 semanas, né? De domingo a domingo e conta mais esses 2 dias. Então, alternativa A. O gerente de um escritório resolveu distribuir para 3 de seus funcionários os 378 processos que precisavam ser arquivados. A quantidade de processos que cada funcionário arquivará será diretamente proporcional às horas que cada um deles tem disponíveis para o trabalho, sendo que um deles dispõe de 3 horas, outro dispõe de 5 horas e outro dispõe de 6 horas. Distribuídos dessa maneira, a quantidade somada de processos que os 2 funcionários com menos horas disponíveis receberão para arquivar supera a quantidade a ser recebida pelo outro funcionário em... Bom, pessoal, então essa questão
a gente tem que separar por 3 partes para resolver ela. Primeiro, a gente tem que descobrir quantas horas cada um desses 3 funcionários vai fazer, né? Ou quantos processos cada um vai ficar responsável. Depois que a gente descobre quanto cada um vai ter de processo para arquivar, a gente vai ter que somar o dos dois que tem menos horas, que seria esse que tem 3 horas e o que tem 5 horas. Somando o tanto de processos que esses dois que tem menos horas têm, a gente vai ter que subtrair do tanto que o com maior número de horas trabalhadas tem, para saber qual é a diferença entre os dois que tem menos horas de trabalho comparado com o do que tem mais horas de trabalho disponível. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quantos processos cada um vai ter. O do funcionário de 3 horas, o do de 4 horas, o do de 5 horas e o de 6 horas. Então vou fazer uma anotação aqui do lado. Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente tem um funcionário que tem 3 horas, um funcionário que tem 5 horas e o que tem 6 horas disponível. A gente vai somar o tanto de horas que os 3 funcionários juntos têm e dividir pelo total de processos. Assim a gente vai saber quantos processos por hora cada um tem que ter. Então, de horas disponíveis de trabalho, a gente tem o quê? 3 mais 5 mais 11. Então, total de horas a gente tem disponível 3 mais 5, 8, mais 6 dá 14. Nós temos 14 horas disponíveis de trabalho e temos 378 processos para distribuir entre essas 14 horas. Então, 378 dividido por 14. Aqui vai caber 2 vezes dá 28, 2 vezes, né? Que 3 já dá 42. Então, pega emprestado aqui, 17 menos 8 sobra 9, e 2 menos 2, 0. Abaixo 8, e agora vai caber quantas vezes? E agora vezes 7, que dá 98. Então, pessoal, por hora, a gente, cada um tem que ter de responsabilidade 27. Então, esse funcionário que tem 3 horas de serviço vai ter o quê? 3 vezes 27. Esse que tem 5 horas, 5 vezes 27. E esse que tem 6 horas, 6 vezes 27. Vamos ver quanto que vai dar. 3 vezes 27 dá 81. 5 vezes 27 dá 135. E 6 vezes 127 dá 162. Pronto, agora a gente vai somar o tanto de processo desse funcionário com o desse funcionário, que são os dois que tem menos horas. E o total que daqui, a gente vai ver a diferença com o do funcionário que tem mais horas disponíveis. Então, 135 mais 81 dá 1 mais 5, 6. 8 mais 3 dá 11, fica 1, sobe 1. E 1 mais 1, 2. 216. Então, a diferença entre esses dois funcionários com esse vai ser 216 menos 162. 6 menos 2 dá 4. 1 menos 6 não dá, pega emprestado. 11 menos 6 dá 5 e 1 menos 1, 0. Então, a diferença entre os dois funcionários que tem menos horas e o que tem mais horas disponíveis é de 54 processos. Alternativa D.